Orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor essa noite, ó Deus, e nos permitirmos ajuntarmos aqui, ó Deus, para orarmos, meditarmos na palavra, Deus. Termos tempo de comunhão. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, pela igreja e obrigado pela oportunidade que nos dá através dela, Deus, de servirmos ao Senhor. Recebe nossa adoração nessa noite, ó Deus, ouve as nossas petições, nossos agradecimentos, considera, ó Deus, as nossas vidas, nossas necessidades, aquilo que haveremos de lançar diante do Senhor, Pai, por misericórdia, e atende-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade. Fala também ao nosso coração que nós precisamos, ó Deus, para o dia de hoje, para esse momento. Que em tudo, Senhor, seja bendito eternamente. Obrigado pelos nossos irmãos que aqui estão. Obrigado por aqueles que estão lutando com saúde, na verdade, com enfermidade, Senhor Deus, e tantos outros desafios, como aflições, Pai querido. Senhor, os visite com consolo, Deus, pela doce presença do Teu Santo Espírito. E trabalhe esses corações acalmados, Senhor, trazendo esperança, confiança, Deus, certeza de que o Senhor está de fato, Deus, diante e à frente de todas essas coisas. Guarda nossas vidas para a glória do Senhor. E que o Senhor brevemente possa voltar, ó Deus. Nós nos reunimos para sempre com o Senhor, porque desejamos grandemente isso e oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos ler a confissão de fé. Eu não botei o ponto 3, não botei na minha aqui, o ponto 3 da nossa confissão de fé. Essa leitura vai nos ajudar bastante, tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, ainda dentro da questão de pecado e da ação de Deus, né? Na vida do homem pecador, seja para juízo, seja para salvação. Vamos ler juntos? Ok. Cremos que o homem foi criado em santidade, sob a lei de seu Criador, mas por transgressão voluntária caiu daquele santo e feliz estado. Em consequência do que todos os homens são agora pecadores, não por constrangimento, mas por escolha. Sendo por natureza completamente destituídos daquela santidade requerida pela lei de Deus, inegavelmente inclinado para o mal e por isso sob justa condenação à ruína eterna, sem defesa ou desculpa. Espero que seja isso. Esse ponto sobre a queda do homem, da nossa confissão de fé no ponto 3, ele é muito importante para isso. Nós vamos falar um pouco nessa noite diante da pergunta e da resposta. Ele responde bem a esse anseio. A pergunta, então, pode colocar para nós aí, Jorge, por favor. Vamos passar a pergunta que ela vai se conectar também, não só com a resposta, mas com a confissão de fé. Vamos ler juntos? Caiu todo o gênero humano pela transgressão de Adão? Resposta. Visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu nele na sua primeira transgressão. Então a resposta está aí, e também dentro do que a própria confissão fala. O homem, por transgressão, ele foi afastado, ele caiu do santo e feliz estado em que ele se encontrava. O pior de tudo é que a confissão vai falar também da impossibilidade desse homem conseguir agora restituir a sua condição anterior, ou alcançar novamente a sua condição anterior. Por isso que a gente precisa entender claramente que se não for pela bondade e ação de Deus, nós não temos como voltar para o Senhor.
Mas o mais importante ainda, precisa entender como que o homem é mau em seu coração, é que ele não deseja isso. O mal, ele cresceu no coração do homem. A gente olha para a maldade, mas a gente não entende, não conhece de fato o que é. A gente conhece, mas a gente não convive, graças a Deus por isso. As profundezas da maldade do coração do homem. Uma vez que o homem caiu, ele se tornou de fato mal e luta contra Deus. Essa é a condição nossa, como ser humano. Então, ele se afasta, ele perde toda a comunhão com Deus. E aí a pergunta que fica, todo mundo então caiu? Caiu. Essa é a resposta. Toda a humanidade caiu. Adão representava ele sempre representou toda a humanidade. Todos caíram. A Bíblia não poupa esse peso que nós buscamos sobre nós. Graças a Deus. Pela graça de Deus. Graças a Deus pela bondade do Senhor, que salva o que crê. Caiu todo o gênero humano pela transgressão de Adão. Bom, ainda que Adão, eu acho que disse semana passada, Adão tenha sido um homem real, como qualquer um de nós, qualquer outro da sua descendência, a gente pode destacar algumas diferenças muito importantes que têm a ver com a criação e também a queda. Vamos lá. Primeiramente, e isso que eu tinha dito, né? Adão foi o único homem que não nasceu como os demais e também nunca cresceu. Eu falei isso num dos momentos. Ele não nasce como nós nascemos, ele não cresce como nós crescemos. A Bíblia diz que Deus formou Adão. Qualquer coisa que eu tente criar em cima disso é especulação. A Bíblia não fala de uma fase. Deus cria Adão e Adão sopra nele, Deus dá o espírito de vida para Adão e Adão começa a receber ensinamentos de Deus imediatamente. A escola de Adão foi uma escola, creio que foi rápida, né? Também não sei. Então, ele é um homem que ele não nasceu como nós, nem cresceu como nós crescemos, nasceu grande. Foi o primeiro homem, isso aí também é óbvio. Mas foi o primeiro homem sobre a face da terra. Adão, naquele primeiro momento, ele estava sozinho. Era Deus e Adão. Mesmo a sua futura esposa, né, que ele não conhecia ainda, mesmo Eva, que também não nasceu e também não cresceu, ela foi retirada de uma de suas costelas, como a Bíblia ensina, e foi tirada pelo próprio Deus. Isso é importante, porque essas coisas são as coisas que, a forma como Deus fez o ser humano, o primeiro casal foi desse jeito aqui. As pessoas tentam justificar todo o surgimento do homem através de várias formas, né, científicas, que aparentemente, né, é bem mais complexa e difícil de acreditar do que isso aqui. Agora, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia como uma palavra de Deus, e a Bíblia é sobrenatural. Ela começa afirmando o quê? No princípio criou Deus o céu e a terra, os céus e a terra. Isso é sobrenatural. Já começa afirmando isso. Então, aqueles que Deus chama a essa compreensão de Deus, meus irmãos, onde compreender o agir de Deus, a forma como Ele faz todas as coisas, como Ele cria os seres humanos. Bom, depois que Deus cria Adão e Deus cria Eva daquela forma como Ele criou, vão então surgir os seus descendentes, vão surgir os demais seres humanos sobre a face da terra. Deus cria então com um propósito, Deus desejava, depois Ele vai dar essa ordem para o casal, né? Se multipliquem sobre a face da terra. Essa ordem, ela continua depois da queda, porque as pessoas podiam até falar, me questionar, mas tudo bem, já acreditamos
fácil. Mas a ordem da criação, do crescimento, da procriação, foi dada depois. Foi dado antes, não depois, né? Depois também ele vai confirmar isso algumas vezes. E uma delas vai ser para Noé. Depois que veio o dilúvio, vai dar a mesma ordem. O pecado já havia entrado no ser humano. O homem já tinha o pecado na sua vida, presente na sua vida. Bom, dessa forma, Adão foi o representante de toda a raça humana que veio a suceder-lhe. Então, uma palavra que as pessoas usam muito nas literaturas teológicas, né, que ele é o representante federal. É dele que saem os demais seres humanos. Ele, esse representante. Todos, então, passam a vir de Adão. Aí, nesse sentido, a gente pensar num representante, o representante ele assume o lugar do representado. Nós somos representados. Adão foi o nosso representante. Ele nos representou diante de Deus. Ele, assim, para a gente entender o sentido do que aconteceu, somos nós que estávamos fazendo essas mesmas coisas diante de Deus. A gente tem que entender isso quando a Bíblia diz que nós somos esses pecadores irreconciliáveis. Essa ideia de representar é parecida com o que acontece quando países enviam representantes para tomarem decisões em nome de toda a nação. A gente sabe o que significa isso. Embaixada, por exemplo, é uma dessas representações, mas nós enviamos comissões que representam o país em determinadas situações, em determinado assunto, porque seria impossível reunir toda a nação para conseguir decidir algumas coisas. Então nós temos de fato representantes. Deus então ele escolheu Adão para representar toda essa criação humana. Então a Bíblia vai ensinar que todos os representados por Adão fizeram tudo o que ele fez. E esse é o ponto que a gente precisa então chegar. Se a pessoa ela não entende essa condição dela de caído, eu já ouvi pessoas falarem, obviamente pessoas que não entenderam o Evangelho, se a culpa foi dele não foi minha, e por que Deus tem que me punir? Elas respondem assim, né? É até uma resposta tanto orgulhosa, né? Confrontadora para com Deus, mas é assim. Mas por isso que tem que olhar para a palavra de Deus e ver a sobrenaturalidade dela e a verdade que ela contém. Todos então caem porque o primeiro pai, ele caiu em pecado. E aí, isso fica mais claro, por exemplo, quando a gente olha para Paulo ali em Romanos 5,12, ele diz assim, é um texto bem característico para a gente apresentar para as pessoas que acham que elas não são pecadoras. E aí lá em Romanos 5,12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Olha a condição do primeiro homem e do primeiro Adão, porque a Bíblia depois ela vai usar a condição do segundo Adão para Jesus Cristo. O primeiro Adão se corrompeu, o segundo Adão foi perfeito, sem pecado. Mas essa foi a condição do primeiro Adão. O pacto que Deus fez com Adão, e depois ele vai fazer até com Abraão também, no chamado de Abraão, né? Mas o que faz ali com Adão é estendido para toda a humanidade, para todos os descendentes. Aquele pacto é o mesmo, o pacto de não comer, de não participar do pecado. Esse pacto é para toda a humanidade. Se Adão não pecasse obedecendo, poderíamos também não pecar obedecendo a Deus. Poderíamos. Adão pecou, nós pecamos. Estamos sob o efeito da queda.
Então, o mundo ele não é maravilhoso. Apesar de ser criação de Deus, ele não é maravilhoso como Deus desejou. Deus planejou que fosse, embora ele soubesse dessa feiura, né, que é o mundo, na mão do homem pecador. Daí talvez você fazer uma relação e pensar um pouco, por que novo céu e nova terra? Né? Por que não continuar aqui? Não é assim que talvez algumas pessoas pensem. Por que não desse mesmo jeito? Dá uma melhorada. O mundo, ele foi contaminado pelo pecado. O mundo todo. Todos os seres criados, toda a criação de Deus, ela foi contaminada pelo pecado. E aqui nós estamos saindo da situação do próprio homem. Deus trabalha com o homem. O homem é o ser que interage com Deus. Mas toda a criação de Deus, ela foi contaminada. E ela geme, a Bíblia diz isso, por redenção. Que coisa até estranha para nós, né? As coisas inanimadas. Agora, meus irmãos, a realidade é que o pecado de Adão resultou no fato de que ele já não estava mais correto diante de Deus. É por isso, para Adão, Deus não era mais capaz de agradá-lo. Esse foi o ponto do pecado. Porque o pecado foi a desobediência. Mas Deus não era mais capaz de agradá-lo. E olha, tem muitas pessoas que chegam nesse ponto. Deus é insuficiente. Uma das coisas que eu muito percebo conversando com cristãos, conversas às vezes sem muitos propósitos, né? Não estou indo para tratar de um assunto específico, mas as conversas chegam nesse nível. Você percebe que na vida desses crentes, Deus não é suficiente. Essa é a impressão que às vezes me passa. Ele precisa de muita coisa ainda, ele está buscando uma porção de coisa, ele está às vezes abrindo uma janela e depois abre a porta para o pecado, porque ele quer se realizar pelos seus méritos, pelas suas forças, ele não está confiando que Deus é o seu supridor. E isso é muito perigoso. E aí, por não achar que Deus é suficiente, né, ele não encontra pleno contentamento em Deus e em Cristo e nem no Espírito Santo. Esse é um desafio enorme, meus irmãos, mas aqueles que são contentes em Deus, isso não importa, isso não tem a ver com questão financeira, está longe disso. Isso não tem a ver nem com o estado em que você se encontra em determinado momento, em prisão, ou em enfermidade, em perseguição. Isso não tem a ver nem com isso. O contentamento em Deus, ele é pleno, ele é algo que alcança o seu coração. Por isso que o trabalho de Deus é de dentro para fora. O homem peca e Deus trabalha o seu coração, para que esse homem se satisfaça nele num mundo decaído. No mundo decaído, nós encontramos em Cristo pleno contentamento. Ele satisfaz. Não depende da condição. Bom, portanto, então, a gente deve dar graças a Deus por seu amor, que é incondicional, como a gente pode ver em João 3,16. Então, essa providência de Deus foi enviar Jesus, e por enviar Jesus, permitiu que nós possamos, então, voltar, retornar para Ele, sermos reconciliados desse estado decaído por causa da desobediência. Então, pecamos, nos afastamos de Deus, impossibilitados, Deus nos buscou, Deus nos chamou à salvação. Lembre que o homem não deseja Deus. Se Deus não buscá-lo, ele não busca Deus, ele também não ama Deus. Ele não tem esse desejo no seu coração. Romanos 5, de 17 a 19, confirma a providência de Deus em Cristo, restaurando-nos a comunhão com Ele, perdida lá em Adão. É o Cristo, o segundo Adão, que não pecou e que agiu em conformidade com Deus.
precisamos lembrar, né, que Cristo foi tentado dentro da questão da sua humanidade. Como homem, ele tinha vontades, fomes, sede, cansaço, precisava dormir. E no auge desse cansaço, que a gente pode dizer também com fome, a tentação veio sobre Jesus Cristo no deserto e ele não pecou contra Deus. Romanos diz assim: porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Verso 19: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Esses muitos foram feitos pecadores, tá? É uma forma de escrita, mas a Bíblia, no seu contexto, né, amplo e geral, ela vai tratar todos como pecadores, tá bom? Então a gente para nesse ponto aqui. Como assim? Eu ouvi que muitos, não, todos pecaram. A Bíblia vai tratar dessa forma, todos precisam de salvação. Agora, nem todos serão salvos, aí faz sentido. Muitos virão à graça em Cristo. Mas não todos. E aí, 1 Coríntios 30, 15, de 40 a 57, ele reafirma essa providencial graça de Deus sobre as nossas vidas. E lá diz assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último, Adão, espírito da vida, que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem veio do céu. Isso é maravilhoso, né? Porque para nós, meus irmãos, essa é a segurança. Não poderíamos ser salvos por um homem daqui da terra, descendente de Adão. De Deus, em Cristo ele se faz carne, se faz homem, mas ele não nasce em pecado. Ele é gerado inclusive pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Por fim, então, todo o gênero humano caiu na transgressão de Adão. Isso então a Bíblia deixa muito claro: todos caíram, todos se tornaram réus, todos se tornaram condenados por causa do pecado. Todos tornaram aquela condição do Salmo e de Romanos 3, de não haver, por causa do pecado, um justo sequer, não um homem que faça o bem. E aí, quando a gente ouve isso, não é que um homem não faça o bem no sentido de que um homem ou uma mulher deu alguma coisa boa, fez um ato de justiça. Aqui a ideia: não há um homem capaz de se apresentar diante de Deus com razão. Não existe. Por isso que Deus toma providência. Se todos nós caímos em Adão, por outro lado, todo que crê é reconciliado com Deus por meio de Cristo. Essa é a graça de Deus. Essa é a razão da igreja. Esse é o motivo por que nós adoramos. Esse é o motivo porque nós somos chamados de cristão. Esse é o motivo porque há cristianismo. Porque Deus veio, se manifestou a nós em Cristo, nos dando vida novamente, nos reconciliando com Ele. Por isso que não há méritos nenhum em nós. Nenhum sequer. É outro ponto que os cristãos muitas vezes tentam achar. A bondade, um ponto de bondade no homem que motivou, que fez ele se mover a favor de Deus. Não tem.
não existe, não existiu isso, não vai existir, porque ele se tornou totalmente pecador diante do totalmente santo, diante do perfeito. Ele se tornou totalmente injusto e não merecedor mais da comunhão com Deus. É quando Deus mostra o seu amor por nós e nos salva. Então, a igreja é a comunidade dos redimidos, dos salvos por Cristo. A igreja precisa se alegrar, né? Isso tudo. Ela precisa se extasiar com a bondade de Deus. Nós tanto cantamos aqui, a bondade de Deus se manifestando nas nossas vidas em particular e no corpo como um todo. Então, se em Adão fomos condenados, em Cristo fomos libertos. Então, bendito seja Deus por tudo isso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.